Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje nós estamos aqui para aprender a respeito dos pobres de Javé, os humildes que são exaltados pelo Senhor. Mas antes de mergulharmos nesta meditação, vamos invocar o Espírito Santo para que Ele abra nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, realizando em nós a sua vontade. Senhor Deus Todo-Poderoso, por meio do Teu Filho Jesus, pedimos que derrame sobre nós o Espírito Santo, para que Ele, Senhor, possa abrir a nossa mente, possa abrir nossos ouvidos, possa abrir o nosso coração, a nossa alma, a fim de que, Jesus, a palavra que hoje nos é transmitida, esse Teu Espírito Santo, possa nos levar a viver essa palavra, a iniciar um caminho vivendo essa palavra, Senhor. Como é importante, Senhor, ouvir a palavra, mas não apenas ouvi-la. Queremos também ser praticantes da palavra. E às vezes, Senhor, a palavra que ouvimos, ela toca tão forte e mostra para nós que estamos tão distante dessa vivência que até nos intimidamos e achamos que não é possível viver de acordo com a palavra. Mas não, Senhor. O Espírito Santo já está em nós e Ele clama ao Pai, Ele ora em nós e Ele, por meio da nossa fé, vai, pouco a pouco, realizando a obra de Deus e nos abrindo para escutar e viver de acordo com a palavra. Então, Senhor, envia sobre nós o vosso Espírito. Dai-nos este Espírito Santo para que ele também nos santifique. E dai, Senhor, neste momento a luz para que a gente possa aprender aquilo que precisamos aprender, que a gente possa reter, recolher aquilo que precisamos recolher, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Bom, irmãos, existe um termo na Bíblia que é a respeito dos pobres de Javé. É muito comum, a gente já deve ter escutado várias vezes. No Antigo Testamento se fala dos pobres de Javé. No Novo Testamento não se fala diretamente, mas nós vemos situações que exaltam os humildes e que, portanto, acaba sendo uma referência, uma remissão a esses pobres de Javé. Muito bem, quando a gente fala em pobres de Javé, a primeira coisa que salta aos olhos é o fato de ser de Javé. Isso porque pode haver uma multidão de pobres que não seja pobres de Javé. Então, o que é que faz dos pobres de Javé? É isso que nós iremos ver. Bom, será que a gente já se sentiu pobre diante de Deus, aos olhos de Deus? Me parece que aos olhos de Deus todos são pobres, inclusive os ricos e os abastados, porque todos nós nos tornamos carentes quando estamos diante de Deus. Ninguém pode acrescentar um dia à sua vida. Ninguém pode impedir que uma doença mortal não venha acontecer. Ninguém pode impedir as doenças. Ninguém, por mais rico que seja,
não pode garantir que não venha acontecer algo que leve à falência, que vai perder os amados. Então todos nós, diante de Deus, ricos e pobres, somos pobres, porque tudo que existe no mundo pertence a Deus. Nós, na verdade, não temos nada, embora acreditemos ter alguma coisa. Então, bom, somos todos pobres diante de Deus, porque somos todos necessitados e não temos o poder de nos conceder coisas que estão para além do nosso controle, não é isso? Mas diante de Deus já sentiu pequeno, frágil, necessitado do seu conforto, necessitado do seu cuidado, necessitado da sua ajuda. Então, de alguma maneira, já tivemos essa experiência de estar completamente carente diante de Deus, de sermos humildes, pequenos diante de Deus. E isso mesmo tendo bens. Às vezes a nossa alma experimenta uma situação que nada neste mundo nos conforta. Então os olhos da nossa alma se lançam para Deus. E aí sente uma grandiosidade, ia falar uma grandiosidade tão grande, mas sente uma gratidão tão gigantesca dentro de si, que tudo que tem torna-se pequeno. E a gente acaba se sentindo um nada diante dessa grandiosidade divina. Muito bem. Pobres de Javé é um termo que em hebraico se diz Anawim. Esse termo Anawim, que se refere aos humildes, aos pobres, aos aflitos, ele surgiu no contexto do exílio da Babilônia. O povo tinha sido levado para a Babilônia, foi exilado na Babilônia, e lá tinha sido empobrecido, mas havia uma parcela que se mantinha fiel a Deus, apesar de viver em circunstâncias mais adversas. E aí, essa situação do povo na Babilônia, que antes na sua terra tinha suas posses, mas foi levado para o exílio, perdendo tudo, faz por um instante pensar em Jó, que também teve tudo, perdeu tudo, mas se manteve fiel ao Deus Altíssimo. Então, os Anawim, os pobres de Javé, eles não têm poder, mas eles têm uma fé poderosa, uma confiança completa, um abandono total nas mãos de Deus. Eles confiam apenas em Deus, não confiam nos bens materiais, não confiam nas posses. E esperam com paciência e mansidão que a sua história, o caminho da sua vida, o seu destino, se dará no tempo de Deus. Mas Jesus também ressalta que os pobres, aqueles que o seguem, não ajuntam tesouros onde a traça corrói. Confiam absolutamente em Deus. Muito bem. No Antigo Testamento, nós encontramos passagens que falam desses pobres de Javé, no sentido de que são os pobres que serão exaltados. Então, o Salmo 34, versículo 7, menciona que este pobre gritou a Deus e foi ouvido. Então,
Deus está atento à oração dos seus pobres. O Salmo 113, versículos 7 a 8. Deixa eu tirá-la aqui na Bíblia. Diz a respeito de Deus que ele ergue o fraco da poeira e tira o indigente do lixo, fazendo assentar-se com os nobres, ao lado dos nobres do seu povo. Mas eu gostaria de trazer a passagem de Sofonias, capítulo 3, versículo 12. Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome de Yahvé, o resto de Israel. Há uma associação entre os pobres de Yahvé ao resto de Israel. Deixarei no teu meio um povo humilde, um povo cuja confiança está apenas no Senhor. Então, os pobres de Yahvé, eles são, por escolha, humildes, simples. Eles são, por escolha, aqueles que abrem mão de posses, de acúmulos, depositando a sua confiança no Senhor. Eu acredito, irmãos, que à medida que a gente se torna espiritualmente humildes, espiritualmente pobres, somos levados pela generosidade que o Espírito Santo vai criando, cultivando dentro de nós, a ser também materialmente pobres. Por quê? Porque daquilo que nós temos, nós acabamos, pela generosidade colocada em nós, repartindo, dividindo. Veja, para mim, foi um ato de generosidade o da viúva que deu tudo. Não deu tudo que tinha. Ela deu sim, mas isso quis mostrar a generosidade dela. Entende? E depois Paulo cita, não sei te dizer o local exato, que Jesus disse que há mais alegria em dar do que receber. Então, começamos espiritualmente pobres e acabamos nos tornando materialmente pobres, porque compreendemos que Deus basta e o fato da ressurreição muda tudo. Sigamos. Quando a gente olha o Novo Testamento, logo na condição do nascimento de Jesus, encontramos de novo essa situação de como Deus tem um olhar especial para a situação humilde, para a situação do pobre, ou para um certo tipo de pobreza. Deus escolheu os humildes para serem os pais do seu Filho Jesus. Depois, Jesus não apenas nasceu entre os pobres, não apenas foi filho de pais pobres, como mais tarde optou por ser pobre, como também recomendou a pobreza. Não ajunteis para vós tesouros, etc. Depois Jesus, no seu ministério, ele diz para quem veio o Evangelho: o Espírito do Senhor está sobre mim, de acordo com Lucas, capítulo 4, versículo 18. Pois ele me escolheu, me ungiu, me consagrou, para, entre outras coisas, anunciar o Evangelho
aos pobres. E no Magnificat, Lucas 1, 52 a 53, os humildes serão exaltados e os poderosos serão dispersos de mãos vazias. Bom, de que maneira podemos ser pobres de Javé? Primeiro, é preciso que a gente caminhe realmente para uma pobreza de espírito. Nós não temos, recebemos de Deus. É Deus que nos dá o pão espiritual. É Deus que nos esvazia espiritualmente, preenchendo-nos dos seus bens. À medida, eu creio, que vamos progredindo espiritualmente, nessa pobreza espiritual, também vamos abrindo mão dos bens materiais, porque Deus nos abre a generosidade, nos ajuda a dividir. Depois a fé, ela nos coloca em situação de completo abandono em Deus e esquecimento de si mesmo. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Não é isso que Jesus ensina? Nos leva a viver com humildade e total confiança em Deus. E nos abre a partilha, a solidariedade e a generosidade. No contexto da igreja cristã inicial, Paulo chama atenção também para isso. Ele lá, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, irmãos, organizando a coleta para ajudar as comunidades mais necessitadas, ele lembra o seguinte, Coríntios 13. Ele fala, Coríntios 9, ele diz, com efeito, conheceis a generosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. E depois, não desejamos que o alívio dos outros seja para vós causa de aflição, mas que haja igualdade. No presente momento, o que para vós sobeja suprirá a carência deles, a fim de que o supérfluo deles venha um dia a suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito, e ele cita o Êxodo: quem recolhera muito não teve excesso, quem recolhera pouco não sofreu penúria. Então, isso nos leva a meditar sobre o fato de que o desejo do Senhor é que todos os seus filhos tenham uma vida digna e que os pobres de Javé, aqueles que quiserem se tornar pobres de Javé, são convidados de uma maneira mais radical ao abandono a Deus, à vida de total confiança no Senhor. Certo. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para duas figuras que são os exemplos de pobres de Javé, Maria e José. Eles foram tornados pais do Messias. Poderiam pensar, agora
a nossa vida está feita, né? Nada mais vai nos acontecer de mal, né? Tá tudo arranjado porque, afinal de contas, Deus fará de tudo para proteger seu filho, então, para que seu filho tenha do bom e do melhor, não é isso? Que nós podemos imaginar, irmãos. Acontece que não foi assim. Maria e José, como pobres de Javé, aceitaram a missão de cuidar do Messias, mas de maneira completamente generosa e com total confiança em Deus. Deus nos escolheu para ser os pais de Jesus, mas isso não quer dizer que Ele nos daria uma vida diferente daquela que nós tivemos, das circunstâncias que nós tivemos, livre de tribulação, livre de sofrimento, livre de vai daqui para lá, né? Inclusive, seu filho nasceu envolto em faixas, não é isso? E se fosse muitos de nós, na primeira dificuldade eu estaria murmurando: nossa, mas eu não fui escolhido para ser tal coisa, e agora eu estou vendo que eu tenho que ir daqui para lá, e agora Deus me escolheu, e no entanto eu estou passando por essa dificuldade, e no entanto estão falando mal de mim, e no entanto está me faltando aquilo que eu gostaria de ter, e no entanto eu não estou tendo conforto. Só que, irmãos, não houve ninguém que tenha sido eleito por Deus e que tenha tido uma vida confortável neste mundo. Todos enfrentaram dificuldades. E é muito importante olharmos para Maria e José, que, tendo recebido de Deus uma missão, um propósito tão grande, aceitaram a missão sem cobrar que Deus deveria privilegiá-los de alguma maneira. Não, o nosso dever é esse. E na circunstância em que nós estivermos, Deus está cuidando de nós. É necessário uma fé muito grande. E é a fé que é capaz de transformar a nossa mentalidade, a fim de que a gente se abandone completamente diante de Deus e possa se tornar de fato pobre de Javé, no sentido de empobrecer-se espiritualmente, né? Ser pobre de espírito nesse sentido, para que Deus venha nos enriquecer com seus bens. E uma vez que a gente vai se esvaziando e os bens de Deus vai nos preenchendo, a nossa vida vai ganhando outro olhar, irmãos. E necessariamente os bens materiais passam a não ter sentido, a nossa segurança passa a ser somente Deus, a sua providência, porque a fé, ela é capaz de nos transformar de dentro para fora. E uma vez que os bens materiais perdem o seu sentido, a generosidade brota do nosso coração. Senhor Deus, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que por meio da fé, Senhor, nós nos tornemos pobres de espírito, mas essa pobreza de espírito torne-nos mais pobres materialmente, a fim de que, abertos pela generosidade que vem da vossa riqueza, a gente possa compartilhar os nossos bens, dividir entre os irmãos, para que não haja necessitados entre nós e todos possam viver nessa terra como filhos e filhas dignos do reino. Amém.